Santo Aníbal de França. Queremos ler a carta que Santo Aníbal escreveu para Luísa, quando ela já estava escrevendo o 20º volume do Livro do Céu. Acompanhemos esta carta magnífica, que nós podemos perceber muitas revelações sobre a pessoa de Luísa e sobre principalmente a pessoa do seu diretor extraordinário. Vamos lá, o seu confessor extraordinário. Vamos lá prestar muita atenção neste presente que o Senhor nos deu hoje. Desta carta que Santo Aníbal de França escreveu sobre a santa obediência a Luísa. Durante os seus 82 anos de vida terrena, que Luísa chama de exílio, mais confessores seguiram-se uns aos outros para aceitar as suas confissões sacramentais. E um deles foi Santo Aníbal Maria de França, em qualidade de confessor extraordinário e censor dos escritos, pela vontade do arcebispo de Trani, Barletta, Pisigli, Monsenhor Giuseppe M. Léo. Aqui está o que o próprio Santo Aníbal Maria de França escreve em uma das suas cartas datadas de 15 de outubro de 1926. Prestemos atenção. Abençoada filha, nosso supremo bem, Sua Excelência, Dom Arcebispo de Trani, em relação a ti, me deu jurisdição sobre você, no que diz respeito aos seus escritos e após a publicação dos mesmos, para lhe dar e providenciar a referida publicação, como eu acredito ser certas suas palavras. Essas faculdades abrangem tudo o que você tem escrito até agora e tudo o que você escrever no futuro. O arcebispo acima mencionado é gentil o suficiente e confia em mim neste assunto, confirmando assim o bendito Jesus que me chamou, como você sabe, como revisor e visualizador eclesiástico, para impressões em suas 3 dioceses, e veio assim colocar o seu imprimatur autorizado em meu nulla osta. E isso ele começou a fazer sem nem mesmo examinar nenhum único dos seus volumes. O nulla osta significa que nada consta, que ele não tem nada, ele vai ler os escritos da Luísa e vai colocar nada consta, né, de nenhum problema de falta de que esteja contra a tradição católica, contra o magistério da igreja, contra o evangelho de Cristo, contra a doutrina da igreja católica, né? Então ele vai colocar o seu nada consta, e aí o bispo já vai dar o imprimatur para imprimir os escritos da Luísa, sem nem precisar ler e examinar qualquer um dos escritos. Então, para você ver o cuidado que ele acredita, né, que o Santo Aníbal de França vai ter com esses escritos. Disto você pode muito bem argumentar que tudo foi de Deus, e que você, no que diz respeito ao duplo argumento em relação aos seus escritos, tanto nos presentes como nos futuros, por você estar perfeitamente sob a minha obediência exclusiva. Não vamos esquecer que algo semelhante é visto em revelações recentes, né, da igreja. Mas acima destes, há a concepção das referidas faculdades acima mencionadas em seu nome e dos escritos, por parte da autoridade eclesiástica concedida a mim. Eu disse minha obediência exclusiva porque 2 direções em uma mesma empresa não pode se admitir, pois com as tristezas inevitáveis que poderiam surgir, não iria mais para frente. Então, o que ele está querendo dizer? Né, que não vamos esquecer que algo semelhante é difícil encontrar em outras revelações, videntes, místicos,
da mesma época da Luísa, né? Mas acima destes, da Luísa, há essa concepção da referida faculdade de Santo Aníbal de França, por ele ser um homem tão culto, né? Que inspira essa confiança tão grande, né? No arcebispo. Acima mencionada em seu nome e dos escritos, por parte, né, da autoridade eclesiástica concedida a ele, por ele falar que nada consta, por ele confiar inteiramente, né, no trabalho de Deus em Luísa. Eu disse em minha obediência exclusiva, porque ela está em perfeita obediência e ela entende essa obediência dele, que ele dá para ela, por amor a Jesus, porque duas direções em uma mesma, né, no mesmo trabalho, numa mesma empresa, não pode ser admitido, pois com as tristezas, haveria tristezas inevitáveis que poderiam surgir e não iria o trabalho para a frente. No entanto, isto não significa que às vezes eu não precise valorizar as observações que o meu caríssimo sacerdote Benedetto Calvi pode fazer para mim, de quem admiro o grande cuidado que ele tem de você e das preciosas revelações. Então, Benedetto Calvi, ele estava acompanhando a Luísa mais próximo. Não era o Santo Aníbal que ia todo dia lá acordar a Luísa. Quem acordava era o Benedetto Calvi nessa época, tá? Então, para que ele pode, né, ler, ele vai ler e ele pode dar uma observação dele. Então, no entanto, isso não significa que às vezes eu não precise valorizar as observações do meu caríssimo sacerdote Benedetto Calvi, o que ele pode fazer para mim, de quem admiro o grande cuidado que ele tem de você e das preciosas revelações. E sem ciúme provo que ele ainda irá naquelas revelações que vão acontecer no futuro, as leia antes mesmo de mim e me dê as suas opiniões, e faça-me suas observações e coisas do gênero. O que importa, acima de tudo, no desenvolvimento deste trabalho é que você, ele e eu, rezemos humilde e fervorosamente ao Deus Supremo, Pai das Luzes, ao adorável Jesus Cristo, nosso Senhor, a nossa mais amorosa Santíssima Virgem, aos santos anjos, etc. e etc., porque não temos que errar em tal coisa tão delicada, mas uma luz divina ajuda e interpreta e compila, de modo que nem mais nem menos esteja tudo da forma dos termos da revelação divina. Que em tudo deve obedecer à divina prudência, com a qual deve ser acolhida e tratar tão sublime esses véus sobrenaturais que passam pelo canal humano, nem sempre totalmente livres de ruídos e imperfeições inocentes, mas acidentais, como os místicos ensinam. Portanto, temos uma grande necessidade de orar incansavelmente. Então, ele está falando que devemos rezar, confiar humildemente as nossas orações fervorosas, né, a Jesus, né, ao Deus Supremo, Pai das Luzes, ao adorável Jesus Cristo, Senhor, à amada Mãe Santíssima, aos santos anjos, porque eles não podem falhar em pedir ajuda a algo tão delicado que com uma luz divina vai ajudá-los a interpretar e a compilar os conteúdos dos escritos, de modo que nem mais nem menos esteja, né, tudo dentro da forma da revelação divina conforme Deus quer. Né, que tudo deve obedecer à divina prudência, com a qual deve ser acolhida e tratar tão sublime esses véus sobrenaturais que passam pelo canal humano, que nem sempre o canal humano é totalmente livre de ruídos e imperfeições inocentes, mas acidentais, como os místicos ensinam. Portanto, temos uma grande necessidade de orar incansavelmente. Não podemos assumir uma missão tão importante com leveza e superficialidade. E devemos ter em mente quantas vezes, nestas revelações, Nosso Senhor repete para você ter o cuidado de escrever fielmente o que ele revela, que o significado do que ele diz não deve ser nunca alterado, e que uma palavra diferente ou uma vírgula mais ou menos fora do lugar pode alterar, mesmo que não queira. Devemos também ter em mente as repetidas reclamações de nosso Senhor Jesus Cristo abençoado, conforme ele ordena que você nada pode negligenciar no que ele revela e diz a você, Luísa, mesmo nas menores coisas. E você não faz exatamente isso. Olha que interessante, você não faz exatamente isso.
Quanta paciência Jesus teve com você no grande amor que Ele lhe traz e pelo grande amor com que você o ama. Eu o louvo e agradeço e o abençoo por sua parte, por tanta paciência que tem contigo. Você me escreveu recentemente que tem medo das obediências que posso lhe dar. Mas agora é a hora de você banir esses medos do amor próprio e a qualquer restrição ou repugnância quando se trata da glória de Deus e o bem das almas. Até agora você formou uma excelente ideia da santa obediência, a ponto de compará-la quase a uma tirana, mas é hora de mudar isso. Imagine a nova obediência por outro lado, como uma mãe que é muito, muito carinhosa, que tem uma filha única, que ama com amor e tem o seu compromisso de torná-la santa, torná-la toda de Jesus. Uma rede coletora de almas para a Santa Igreja. Um dócil instrumento nas mãos de Deus. Esta mãe, por quanto tempo terna e devastada de amor por esta filha, esta mãe que tem sua origem no próprio coração de Jesus, ela será forte em usar para o sucesso de sua filha amada todos os meios oportunos, levando ao propósito. Nem deve se permitir ser dominada ou afetada pelos gemidos ou lágrimas ou tristezas infantis da terna filha. O grande Senhor desta mãe está em regiões distantes. Confiou a sua filhinha para que a dita eterna e forte mãe obediência a crie e a eleve à verdadeira santidade, na perfeita observância dos mandamentos de sua mãe, até ser totalmente passiva. E quando o Senhor, grande Senhor, retornar para ver o sucesso de sua filha, vai encontrar maturidade dentro da santa obediência. E ele terá assim esgotado todos os seus planos para o cumprimento do terceiro fiat. Então a amada criação será devolvida, e depois de se casar com ela na consumação do seu divino desejo, isso a levará ao casamento eterno, né? Que é a consumação de todo o desejo da divina vontade, né? Tudo isso considerado, é necessário que você, querida filha, faça a santa obediência, não pela força e pela dor, mas com o espírito generoso e com alegria e santa alegria, sabendo que assim estamos cumprindo a vontade divina e cooperando na glória do Altíssimo, para a maior consolação do coração de Jesus e para o bem maior das almas. Vamos à prática e como ela se desdobra à adorável vontade de Deus em seu nome. Já se passaram alguns dias, desde que eu, lendo os seus escritos, renovei a minha atenção sobre as distâncias consideráveis entre cada capítulo e o seguinte. Você às vezes ultrapassa 10, 15 dias entre um capítulo e outro. E possivelmente pensei comigo que nesses longos intervalos nada aconteceu entre a sua alma e Jesus? As comunicações divinas cessam por tanto tempo assim? Existe alguma coisa que se referir a estes no meio desse período? Quem sabe quantas coisas a alma se cala. Enquanto pensava nisso, aí veio o capítulo 4 de maio de 1906, da página 22 do 7º volume, e eu li estas palavras que Jesus lhe disse, Luísa. Minha filha, quero que você seja mais precisa, mais exaustiva, para que manifeste tudo por escrito, pois você sabe muitas coisas, embora as tome só para si. Embora não as escreva, mas muitas coisas que você deixa em silêncio devem servir para os outros. Portanto, Luísa, tendo em vista a vontade divina que se manifesta aqui e que muitas vezes se manifestou igualmente, eu, no santo nome de Jesus, e com a autoridade que me foi conferida pelo seu legítimo superior eclesiástico bispo, dou-lhe obediência absoluta e forte, para que dia após dia, noite após noite, hora a hora, escreva com extensa precisão tudo o que acontece entre você e Jesus. Também aquelas coisas mais íntimas. Você vai me dizer, mas é Jesus que às vezes não vem e não me diz nada. Então o que eu posso escrever? Então você vai escrever o seu sofrimento dia após dia, mesmo que apenas algumas palavras, e especialmente quando Jesus falar com você, para não deixar de fora nem mesmo uma só vírgula. Eu disse a você a comparação das pérolas preciosas, lembra? E você acrescentou que o Senhor comparou a palavras ditas por ele a você como a pedras preciosas, na qual nem mesmo uma deve ser perdida.
Eu acredito que uma das razões pelas quais às vezes o amado Jesus deixa as noites passarem sem aparecer para você ou sem falar com você, precisamente porque você é um pouco voluntariamente negligente para escrever tudo. E Ele quer que você seja mais fiel nisso. Olha, gente, presta atenção, olha só. Chamando a atenção da Luísa, ó. Cada palavra de nosso Senhor é mais do que uma pérola, Luísa. É mais do que diamante. Não sabemos por quais almas futuras se referem. A mente divina de nosso Senhor, e quando diz algumas palavras, Ele as quer escritas para o bem dessas almas do futuro. Como você pode defraudá-lo? Perceber também que não apenas suas palavras você deve transcrever exatamente, mas também as infusões de sua luz que você pode entender sem que Ele lhe fale alguma coisa. Tenho razões para acreditar que quando você for como eu espero que você faça, quando você terminar essa carta, já estará na melhor disposição para executar exatamente esta obediência. As comunicações divinas se multiplicarão e a cada nova palavra, quem sabe quantas almas terá que santificar e salvar com elas. Quem sabe quando o terceiro Fiat triunfará. Seja sempre generosa com Jesus também nisso, Luísa. Como você está compartilhando, e Jesus será mais generoso com você ao confortá-lo. Portanto, esteja preparada não apenas para fazer a sua obediência perfeitamente sagrada, mas para fazê-la com alegria, pelo menos da parte da sua boa vontade. Você não perderá a alegria do Espírito Santo para fazer isso. Enquanto isso, eu te dou também obediência quando você terminar de escrever o 20º volume. Você me avise para que eu possa lê-lo e afixar o meu nula osta, para que o imprimento seja colocado por Sua Excelência o Dom Léo, arcebispo de Trani. Você pode deixar ler livremente esta minha carta ao reverendo Padre Benedicto. Então você o manterá. Enquanto isso, vamos orar e orar para que o nosso Senhor te faça sentir todo o sabor da santa obediência feita por seu amor. E, no entanto, deixe você fazer isso generosamente. Você pode enviar depois a resposta a essa presente carta para mim em Messina, no orfanato antoniano. E não deixe de escrever no topo a palavra pessoal nela. Eu te abençoo junto com sua boa irmã Angelina. E nos Santíssimos Corações de Jesus e Maria também abençoa a mim mesmo. Oria, dia 15 de outubro de 1926, dia da gloriosa Santa Teresa de Jesus. Olha, gente, que linda essa carta. Que maravilha. Então a gente vai ler um pouquinho sobre a vida de Santo Aníbal para a gente conhecer um pouquinho, Porque ele foi um santo muito importante. Ele foi um santo que, além de trabalhar, sobre o Rogate, sobre a realidade de rogar pelas vocações, o que ele fez de interessante é que ele era um padre que ele teve cuidado de ajudar os pobres, as vocações pobres, sabe? Jovens pobres, que poderiam ser escolhidos por Jesus. Então, muitas vezes, a criança, o órfão, ele tinha vocação religiosa ou para padre, mas não tinha ninguém para dar assistência a esse jovem. Então, a Luísa, que também era pobre, ela era uma vocacionada de Jesus, escolhida por Jesus, e ele dava toda a atenção para ela por causa disso, Porque ela precisava dessa atenção. E então ela foi considerada por Santo Aníbal de França uma filha. Olha que coisa mais linda, Aníbal Maria de França nasceu em Messina, Itália, ao 5 de julho de 1851. Foram seus pais a nobre senhora Ana Toscana e o cavaleiro Francisco, marquês de Santa Catarina de Jônio, vice-cônsul pontifício e capitão honorário da Marinha. Aníbal, terceiro de 4 filhos, ficou órfão aos 15 meses pela morte prematura do pai. A amarga experiência infundiu no ânimo precoce do menino uma particular ternura e um especial amor para com os órfãos e crianças abandonadas, que caracterizaram não só sua vida, mas todo o seu sistema educativo. Desenvolveu grande amor a Jesus sacramentado, tanto que recebeu autorização excepcional naquele tempo de comungar diariamente. Muito jovem ainda, diante de Jesus sacramentado, solenemente exposto, recebeu a graça especial que podemos definir como a inteligência do rogate. Rogai. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao dono da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita.
Estas palavras do Evangelho constituíram a intuição fundamental, o carisma ao qual dedicou toda a sua vida. Dotado de grande genialidade e notáveis capacidades literárias, apenas ouviu a chamada do Senhor e respondeu pronta e generosamente, adaptando os talentos ao seu ministério. Completados os estudos, aos 16 de março de 1878, foi ordenado sacerdote. Alguns meses antes se encontrou providencialmente com um mendigo quase cego que lhe proporcionou a oportunidade de entrar em contato com a triste realidade social e moral da periferia mais pobre de Messina. Assim, chamadas Casas Avignoni, que lhe abriu caminho daquele imenso amor para com os pobres e órfãos, que se tornou uma característica fundamental de sua vida. Com o consentimento do seu bispo, foi morar naquele gueto e empenhou todas as suas energias na redenção daqueles infelizes que aos seus olhos se apresentavam como a imagem evangélica das ovelhas sem pastor. Foi uma experiência marcada por contradições, incompreensões e dificuldades de todo tipo, que superou com grande fé, vendo nos humildes e marginalizados o próprio Jesus Cristo realizando aquilo que definia espírito de dupla caridade, evangelização e serviço dos pobres. No ano de 1882, tiveram início seus orfanatos, que em seguida colocou sob a proteção de Santo Antônio de Pádua. Daí recebeu o nome de Antonianos. Sua preocupação não consistia somente em dar aos órfãos pão e trabalho, mas, sobretudo, proporcionar-lhes educação integral, especialmente no aspecto moral e religioso, para fazer nascer vocações, oferecendo aos assistidos um verdadeiro clima de família que favorecesse o processo formativo de descobrir e realizar o plano de Deus, bem parecido com Dom Bosco, Pelo seu espírito missionário, desejava abraçar todos os órfãos e pobres do mundo, mas o que fazer? A palavra rogate abria-lhe esta possibilidade. Por isso escreveu: o que é este punhado de órfãos que são evangelizados diante de milhões que se perdem e são abandonados como rebanhos sem pastor? Eu procurava uma saída ampla, imensa, e encontrei nas adoráveis palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, rogate ergo. E então me pareceu ter encontrado o segredo de todas as boas obras e da salvação de todos os homens. Aníbal tinha o intuito de que o rogate não era uma simples recomendação do Senhor, mas um comando explícito em um remédio infalível, razão pela qual seu carisma deve ser considerado o princípio animador de uma providencial fundação na Igreja. Outro aspecto a se destacar é que ele antecede o tempo ao considerar como vocações também os leigos engajados, pais, professores e até bons governantes. Para realizar na Igreja e no mundo seus ideais apostólicos, fundou 2 novas famílias religiosas. Em 1887, a Congregação das Filhas do Divino Zelo e 10 anos mais tarde, a dos Rogacionistas. Quis que os membros dos 2 institutos, aprovados canonicamente aos 6 de agosto de 1926, se empenhassem a viver o rogate como um 4º voto. Assim, o padre de Francia escreveu numa súplica de 1909 a São Pio X: dediquei-me desde a minha juventude à santa palavra do Evangelho. Rogate ergo. Nos meus mínimos institutos de beneficência se eleva a oração incessante e cotidiana dos órfãos, dos pobres, dos sacerdotes e virgens consagradas, com os quais se suplica aos corações santíssimos de Jesus e Maria, ao patriarca São José e aos santos apóstolos, para que queiram prover abundantemente a Santa Igreja de sacerdotes eleitos e santos, de evangélicos operários da mística messe das almas. Para difundir a oração pelas vocações, promoveu numerosas iniciativas. Correspondia-se e teve encontros pessoais com os sumos pontífices de seu tempo. Instituiu a Sagrada Aliança para o clero e a pia união da rogação evangélica para todos os fiéis. Fundou o jornal com o significativo título Deus e o Próximo, para envolver os fiéis na vivência dos mesmos ideais. É toda a Igreja, escreve, que oficialmente deve rezar por esta intenção, pois a missão da oração para obter bons operários é tal que deve interessar vivamente os bispos, os pastores do místico rebanho, aos quais são confiadas as almas e são hoje os apóstolos de Jesus Cristo. O Dia Mundial de Oração pelas Vocações, instituído por Paulo VI em 1964, pode considerar a resposta da Igreja a esta tua intuição.
Teve grandíssimo amor ao sacerdócio, convicto de que somente mediante a ação de numerosos e santos sacerdotes é possível salvar a humanidade. Empenhou-se fortemente na formação espiritual dos seminaristas que o arcebispo de Messina confiou aos seus cuidados. Com frequência repetia que sem uma sólida formação espiritual, sem oração, toda a fadiga dos bispos e reitores de seminários se reduzem, geralmente a um cultivo artificial de padres. Sua caridade, definida sem cálculos e sem limites, manifestou-se com conotações particulares, mesmo para com os sacerdotes, em dificuldade e irmãs de clausura. Durante sua vida terrena já se manifestava clara e genuína fama de santidade observável em todos os níveis. De tal modo que, quando a 1 de junho de 1927 morria santamente em Messina, confortado pela presença de Nossa Senhora, que muito amara ao longo de sua existência. O povo repetia: "Vamos ver o santo que dorme." Seus funerais foram uma verdadeira e própria apoteose que os jornais da época registraram com precisão, não só com artigos, mas também com fotografias. As autoridades foram solícitas em permitir que fosse sepultado no templo da rogação evangélica, cuja construção ele mesmo quis e que é dedicado exatamente ao divino preceito: "Rogai ao dono da colheita, para que mande trabalhadores à sua colheita." As congregações religiosas dos rogacionistas e das Filhas do Divino Zelo, fundadas por Padre Aníbal, estão presentes nos 5 continentes, empenhadas, conforme os ideais do fundador, na difusão da oração pelas vocações, através de centros vocacionais e editoras, e na gestão dos institutos assistenciais a favor das crianças, menores abandonados, meninos de rua, órfãos e surdos mudos, centros nutricionais e de saúde, abrigo para anciãos e casa para mães solteiras, escolas e centros de formação profissional. A santidade e missão de Padre Aníbal, declarado insigne apóstolo da oração pelas vocações, são experimentadas hoje profundamente por todos que estão compenetrados nas necessidades vocacionais da Igreja. O Sumo Pontífice São João Paulo II proclamou bem-aventurado aos 7 de outubro de 1990, definindo o autêntico antecipador e zeloso mestre da modernal pastoral vocacional. O mesmo Papa São João Paulo II canonizou em 2004. Foi o último santo canonizado pelo São João Paulo II. Amém? Que maravilha! Então, a gente sabe o cuidado que ele teve com a Luísa, a considerou uma leiga consagrada, né? A incluiu na sua casa. Ela foi morar numa casa, né, das Filhas do Divino Zelo, que cuidaram de Luísa até o último minuto, né? Então, é muito importante na vida de Luísa, Santo Aníbal de França. Muito obrigado, Santo Aníbal. Eu fico muito emocionada. Rogai por nós, rogai por nessa comunidade Fiat Voluntas do Brasil. Rogai muito por nós, nos ajude, nos fortaleça, para que a gente não desanime nessa busca de sermos filhos da divina vontade. É o que mais desejamos, é a santidade verdadeira da divina vontade. Não queremos brincar com Deus de forma alguma. Queremos evangelizar e levar a verdadeira verdade da divina vontade para todas as almas. É o que nós sonhamos e desejamos. Amém? Estivemos reunidos e continuaremos sempre no amor, na misericórdia desse Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós, Santo Aníbal de França, rogai por nós. Serva de Deus Luísa Picarreta, rogai por nós. Nossa Senhora, rogai por nós. Jesus, eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat.